E aí, meus alunos queridos, como é que vocês estão? Estão empolgados assim? É nessa empolgação que eu quero que vocês comecem a estudar o nosso tema principal e mais querido, a melhor disciplina, que é Química. Olá, como estão, queridos alunos e alunas? Espero que todos estejam bem, muito bem. Eu sei que é um pouquinho, complicado a gente falar em estar bem num período de isolamento que foi imposto por essa pandemia agora no ano de 2020 e afetou a todos nós. Mas o meu objetivo, eu acredito que o de vocês, é não deixarmos a nossa escola morrer. Ela tem que estar de pé. Então, vamos tentar, eu convido a vocês para tentarmos, junto comigo, a gente correr atrás desse tempo perdido, tá bom? Então hoje, especialmente, eu vou fazer um resumão do período que a gente começou a trabalhar lá no Colégio Modelo, para o terceiro ano. A gente começou a trabalhar com a Química Orgânica, foi mais ou menos, acho que chegou uns 2 meses de aula, não sei se chegaram, a 2 meses de aula. Então, o assunto de hoje é Introdução à Química Orgânica. Então, falando de Química Orgânica, lá no primeiro ano, a gente estudou Química Geral, Química Inorgânica. O segundo ano complementou esses estudos. E o terceiro ano, a gente vai estudar especialmente, o assunto principal vai ser os compostos da química orgânica. Então, a química é dividida em inorgânica e orgânica. Então, o terceiro ano, esse ano nós ficamos com esse conteúdo aqui. Então, estuda os compostos do carbono. Então, os principais elementos, eu vou fazer uma tabelinha para vocês, para não precisar decorar a tabela periódica toda, ou a gente trabalhando, quer dizer, não precisa decorar, que a tabela ela é de consulta, mas a gente trabalhando e no dia a dia, nós vamos conhecer melhor esses elementos que a gente vai fazer as ligações covalentes dos compostos orgânicos, certo? Então eu tenho aqui, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo e o grupo 17, que são os halogênios, bromo, flúor, cloro e iodo. Então, para o vasto estudo da química orgânica, que nós vamos estudar as funções orgânicas, quando a gente tiver essa introdução, a gente vai estudar as funções orgânicas, que foi onde eu parei em hidrocarbonetos, a gente começou com a nomenclatura, mas antes eu vou dar uma recapitulada, porque a gente ficou muito tempo sem estudar. Vocês vão perceber que os elementos químicos que nós vamos trabalhar são essencialmente esses daí, certo? Então, quais tipos de ligação uma ligação covalente faz? Ligação covalente é aquela que há, quando quebra uma ligação, há uma carga aparente, ela não é uma carga real, só se a ligação for quebrada. Então, como é que se faz a ligação? Compartilhando elétrons. Então, na fórmula estrutural, a ligação simples, ela é representada pelo compartilhamento de 2 elétrons, Uma ligação dupla pelo compartilhamento de 4 elétrons, ou 2 pares de elétrons. E a ligação tripla, o compartilhamento de 6 elétrons, ou 3 pares de elétrons. Então, é importante essa informação. Vocês dão um print aqui. Para quem já tem isso, copiou direitinho no caderno no início do ano, beleza. Só faz acompanhar a aula, ok? E aí, dando um print, aí a próxima etapa, copia novamente, que é o esqueminha para vocês aprenderem melhor. Pois bem, então eu fiz para vocês, desde o início do ano lá, não sei se vocês lembram, essa tabelinha aqui, com esses elementos químicos que nós vamos trabalhar. São chamados elementos organógenos. Organógenos quer dizer que são os elementos que vão compor as substâncias orgânicas, certo? Então, foram aqueles que eu mostrei, no quadro anterior. E a gente vai, nessa tabelinha aqui, para consultar, a gente vai preencher essa tabela, lembrando quantas ligações cada elemento desse faz, certo? Eu separei aqui o carbono, que é o principal elemento. Então, vale ressaltar que todo composto orgânico ele tem que ter o carbono para formar as cadeias carbônicas. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico, certo? Existem algumas substâncias que são chamadas substâncias de transição, que estão lá na química
inorgânico, como o ácido carbônico, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, né? O ácido cianídrico. Então, esses aí são alguns exemplos de substâncias que não vão compor a química orgânica por características, né, que não fazem parte da química orgânica, ok? Só pra gente lembrar lá no iniciozinho. Mas aqui, ó, o carbono. O carbono, ele, quando se fala em valência, quantas ligações ele precisa fazer para se estabilizar? A gente vai lembrar, né, da teoria ou da regra do octeto, certo? Então, todos os gases nobres lá no grupo 18, eles já são estáveis, eles já têm 8 elétrons na última camada, porque é na última camada que se faz, né, as ligações. Então aqui, o carbono, ele tá lá no grupo 14. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele precisa fazer mais 4 ligações para se estabilizar. Então, a gente diz que o carbono ele é tetravalente. Por quê? Porque a valência dele é 4. Então, ó, 4. Quais são as formas de ligações, as possíveis formas de ligação? Então, a gente aprendeu anteriormente, né? Pode ser 4 ligações simples, 2 duplas, uma tripla e uma simples, ou 2 simples e uma dupla. Então, o carbono, ele vai se apresentar nas fórmulas estruturais dessa maneira, de uma dessas formas aí, ok? Ou nessas formas aí. O nitrogênio e o fósforo. Tanto o nitrogênio quanto o fósforo tem 5 elétrons na última camada. Então, eles precisam fazer 3 ligações para poder se estabilizar. Então, a valência dele é 3. Então, as possíveis formas pode ser 3 ligações simples, uma ligação tripla, tanto faz o nitrogênio quanto o fósforo, é só para a gente ilustrar aqui, e uma dupla e uma simples, ok? Ó, eu não tô entendendo nada ainda. Quando a gente tiver com os compostos, vocês vão entender. Quando eu der o exemplificar aqui no finalzinho dessa primeira etapa, vocês vão ver. O oxigênio e o enxofre. Grupo 16. Eles têm 6 elétrons na última camada, na valência deles, eles têm 6 elétrons. Então, eles precisam fazer 2 ligações, ok? Para poder se estabilizar, pela regra do octeto. Então, eu tenho aqui, só pode ser assim, ou 2 ligações simples, ou uma ligação dupla, certo? O hidrogênio, a valência dele é 1. Ele só tem um elétron, um só, que só tem uma camada. Só ele e o hélio vão se encaixar na regra do dueto, que se estabilizam com 2 elétrons na última camada. O hélio já está estabilizado, ele já tem 2 elétrons na última camada. Mas o hidrogênio, ele precisa, para se estabilizar, ele precisa fazer ligação com outro elemento. E para fazer a ligação, ele só tem um elétron para fazer a ligação. Então, a valência dele é 1, ok? Então, ele só pode fazer ligação simples. Você nunca vai ver um hidrogênio com a ligação dupla ou tripla. Isso aqui, ó, fora de cogitação, ok? Vou até apagar aqui, só para vocês lembrarem que isso aqui é impossível. E, por último, nós temos o grupo 17. É o grupo dos conhecidos halogênios, que foi aqueles últimos elementos que eu falei para vocês. Então, a valência deles também é 1. Eles se encaixam na regra do octeto. Por quê? Porque eles têm 7 elétrons na última camada. Então, eles precisam fazer somente uma ligação para se estabilizar. Então, vai ser igual ao hidrogênio, só que um se encaixa na regra do dueto, o outro na regra do octeto. Cloro, bromo, iodo, flúor. Faltou algum? Se faltou, me desculpem, ok? Então, são esses daí. Copie essa primeira parte, dê um print. Se você já tiver no seu caderno, só acompanhe. E até a próxima parte agora, na estante.
Outro conceito importante quanto à tipificação da ligação covalente se diz respeito à força da ligação. E isso aí interessa também a química orgânica. Então, a ligação sigma e a ligação pi. Lá no início do ano, quando eu estava explicando essa aula para vocês, eu falei, olha, vamos fazer agora uma alusão, né? Digamos que a ligação sigma seja aquela amizade forte, aquela amizade do parceiro, da parceira, difícil de ser quebrada, aquela pessoa que você confia, né? E a ligação pi é só aquele coleguinha que você fala um oi, ou se você confiar uma vez, é algo que você confia desconfiando, que você não tem muita segurança na pessoa. Eu só dei um exemplo assim, só ilustrei com a amizade. Então, a ligação sigma é uma ligação mais forte, mais difícil de ser quebrada. E a ligação pi é aquela ligação mais fraca. É aquela ligação que, se tiver de ser quebrada, é a primeira. E lembrando que para ter a ligação pi, tem que haver a ligação sigma primeiro, certo? Então aqui, ó, em uma ligação simples, eu tenho uma ligação pi, ok? Esses elétrons aqui, ligação sigma. Em uma ligação simples, eu tenho somente uma ligação sigma. São 2 elétrons sigmas, ok? Aqui, ó, 2 elétrons sigmas fazendo a ligação do tipo sigma. Na ligação dupla, eu vou ter uma ligação do tipo sigma e outra ligação do tipo pi, representado por esse símbolo aí. E na ligação tripla, eu tenho aqui a do meio, que é uma ligação sigma. Essa ordem aqui, ó, não importa, tanto faz estar em cima ou embaixo. Mas aqui a do meio tem que ser a ligação sigma e a da extremidade, as ligações da extremidade, eu vou ter 2 ligações pi. Um macetezinho aí, lembrando que independentemente do tipo de ligação, você só vai ter uma sigma. Uma contendo uma sigma em cada, ok? Então, na simples eu só tenho sigma, uma ligação sigma. Na dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. E na tripla, uma sigma e 2 pi. Se vocês observarem, em todas só tem uma do tipo sigma, certo? Como é que isso aí é ilustrado nas questões? Ó, eu tenho aqui o ácido etanóico. Lá em funções inorgânicas nós estudamos que existem os ácidos orgânicos e os inorgânicos. A gente estudou os inorgânicos, a gente aprendeu a dar nome nos inorgânicos, né? E a gente aprendeu que todo ácido que vai ser considerado inorgânico é o que termina com a carboxila CO duplo H, ok? Que termina com essa função aqui. Isso que vai identificar que é um ácido orgânico. No caso desse aqui, é um ácido muito famoso que faz parte do nosso dia a dia, o vinagre, o ácido etanóico, ok? Então a fórmula molecular dele é essa aqui, ó, CH3COOH, ok? CH3COOH. E aqui a fórmula estrutural. Em representações, né, dos compostos orgânicos, nós vamos aprender como representar. Existem várias formas de representar. A fórmula estrutural simplificada, a fórmula de linhas. Então a gente vai aprender como. Aqui é só para a gente já ir introduzindo. Então aqui, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, 2 oxigênio. Tá faltando quem, gente? Tá faltando os hidrogênios. Se você voltar lá para a tabelinha, para a gente completar com o hidrogênio aqui, vamos completar? Para a gente completar, a gente vai ver que o hidrogênio, a valência dele é 1. Então, onde está faltando uma ligação, agora que a gente vai aplicar os conhecimentos daquela tabela lá, certo? Então, o carbono, ele faz 4 ligações. Eu só tenho uma ligação aqui. Então, eu tenho que completar com hidrogênio. Então, se são ligações simples, está faltando quantos hidrogênios? 3 hidrogênios, certo? Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele já está completíssimo. Não faz mais de 4 ligações e nem menos. Exatamente 4 ligações. Então, o oxigênio, a valência dele, quer que eu dê tempo de olhar na tabela? Grupo 16, faltando quantas ligações para completar a regra do octeto? Faltando, ó, 2. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma ligação, ele falta fazer o quê? Mais uma ligação com hidrogênio. E esse oxigênio aqui, ó, esse oxigênio, ele já está com 2 ligações. Ou seja, se ele tem 6 elétrons na última camada, a valência dele
Sendo 6, ele precisa somente fazer 2 ligações para se estabilizar. Então, ele já está com a valência completa. Então, aqui, ó, se você prestar atenção, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 3 com 1, 4 hidrogênios. Eu posso lhe perguntar também, quantas ligações sigma está fazendo aí? E quantas ligações pi? Quantas ligações simples, quantas ligações duplas e triplas? Tripla a gente já de cara não está vendo nenhuma, mas eu estou vendo apenas uma ligação dupla, que é entre o carbono e o oxigênio aqui, ok? Só seria possível assim, porque uma ligação dupla com hidrogênio não seria possível, porque o hidrogênio, a valência dele é 1. Por isso que é importante a gente saber a valência, certo? E eu coloquei lá, são pouquíssimos elementos. Os elementos químicos organógenos, que são os elementos que vão compor, né, que vão formar os compostos orgânicos, eu já coloquei para vocês lá no início dessa aula. Então, fiz a tabelinha justamente para a gente se prender nessa tabelinha aí. Então, aqui, ó, nas informações dessa tabela. Então, aqui, eu tenho apenas uma, se eu podia perguntar, quantas ligações duplas? Uma. Quantas ligações simples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, vamos lá. Eu quero saber quantas ligações sigmas. Eu sei que toda ligação, quando é simples, ela é sigma. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho uma ligação dupla. Na ligação dupla, eu tenho uma sigma e outra pi. Então, aqui é uma ligação sigma e outra ligação pi. Aí é só contar. A gente vai ver que só tem uma ligação pi e 7 sigmas, certo? Podem vir questões perguntando isso daí. Quando vir na fórmula estrutural, se vir na fórmula molecular, você tem que fazer a fórmula estrutural para saber a quantidade, né, de cada uma. Então, às vezes, são questões, muitas questões, e essas questões, ou uma questão com muitas perguntas de vários assuntos, ou várias partes do assunto. Essa aqui a gente já viu que já foram, tudo que eu expliquei, nenhuma só questão já resumiu aí, certo? Então, essa é a primeira parte. Na próxima aula eu gravo a segunda parte, assim até a gente ir onde eu parei e a gente dá continuidade. Um beijo!